Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Nós vamos dar uma analisada em algumas ações para a gente tentar entender o funcionamento dos preços e por que muita gente acaba perdendo dinheiro no mercado por acabar comprando na hora errada ou por se precipitar ou às vezes por acabar lendo notícias e comprando por notícias, que é o pior coisa que pode se fazer é comprar ou vender uma ação por causa de notícia, porque é justamente nesse momento que o mercado manipula mais ainda a pessoa. No final também vou deixar a análise de uma ação que eu comprei hoje, também vai servir como um bom exemplo, e vou deixar nos cards também no final o último vídeo que eu fiz sobre uma análise de 5 ações que também tem um bom potencial e hoje até já andou um pouco. Beleza? Eu vou começar aqui então com o Prio 3. A gente pode ver no semanal aqui, ó, que ele já está bem esticado. E é um caso bem emblemático também, que se não me engano saiu hoje ou ontem alguma notícia negativa. E é o que acontece. A gente pode ver que se teve um grande movimento aqui. O maior volume no semanal de negociações está aqui embaixo. E a gente tem esse pico aqui. E tem esse outro menorzinho justamente onde está passando essa reta aqui. Então a gente pode imaginar um papel desse que não teria por que comprar ele nesse momento. A gente pode ver que o topo, daqui para o topo, tem 27%, não é muita coisa. E em compensação, a gente tem uma alta já, se pegar só dessa parte aqui até o topo, 592%. Então não faz sentido comprar uma ação que já subiu 520% em 3 anos, 2 anos e pouquinho, certo? Então, às vezes o pessoal acaba se precipitando porque vai vendo notícia e vão falando que a empresa é boa, que tá lucros, e que é muito boa, maravilhosa. Ações de boas empresas também caem na bolsa. Não importa que ela seja uma empresa que dê muitos lucros, ela vai ter um momento dela de baixa. Então, se a gente for analisar pelo gráfico, a gente já vê que ele está bem esticado, embora ele tenha rompido esse triângulo aqui, ó, pegando esse topo e testado aqui, a gente, pelo diário, ele já nos dá alguma dica de uma possível exaustão. E não é que ele é certo que ele vai cair, porque ninguém é adivinho. Mas por que comprar essa? Por que não comprar outra? Que talvez tenha uma relação de custo de risco-retorno maior. Então a gente pode ver que ele teve um movimento de queda aqui forte, ó, deixando esse volume alto. E ele está testando justamente essa região aqui. Testou 2 vezes. E agora ele está aqui, que seria um suporte também, o último, acredito. Suporte forte antes dele vir atingir esse ponto aqui. Então, eu não faz sentido comprar uma ação nesses níveis. Ainda mais para quem não é holder ou que queira segurar uma ação por 3, 4 anos sem saber se ela vai subir ou se vai cair. Então, para quem gosta de comprar ações em queda para tentar pegar uma alta maior, não faz sentido comprar isso aqui. O gráfico está dizendo que é uma possível exaustão. Então a gente pode procurar outras opções que tenham uma relação melhor, tá? Então eu até fiz uma análise dela, vou botar nos cards aí há pouco tempo, e o meu alvo, tô esperando ela aqui. Se chegar nesse ponto e der um bom indicativo, eu tô comprando. Se não chegar aqui, se ela continuar a subir a partir daqui, beleza, eu vou procurar outro ativo. E não importa que alguém bote uma notícia que é uma boa empresa ou que vai dar lucro. E assim como também se vai uma notícia ruim para queda, também não vou me influenciar por ela. Eu vou me concentrar nos gráficos e tentar buscar informações, vou procurar na internet algum lugar confiável, alguém que não fique vendendo algo como uma maravilha ou como a pior coisa do mundo. Então a gente sempre tem que buscar informações que sejam válidas e que valham a pena e que tenham um histórico bom de ser alguma coisa mais racional e não muito emocional, beleza? Outro caso aqui também, outro exemplo, Nvidia. Nvidia a gente já pode ver aí que tá saindo tudo que é noticiário, é tecnologia, é chip de não sei o que, vai subir para sempre. Mesma coisa, só que aqui ainda é uma tentativa de travar no topo. A gente pode ver que tem
esse gap aqui. Ó, e a gente pode ver aqui embaixo, ó. Olha esse volume aqui. Se ele não conseguir subir a partir daqui, se ele perder essa região aqui de baixo, isso aqui é mais provável que seja uma reversão já do mercado. Se a gente puxar no semanal aqui, a gente vai ver essa barra grande que se formou. Isso aqui tem toda a característica de exaustão. Ó, ele rompe um topo com uma barra enorme, praticamente fechou nas máximas. Então, se ele perder essa região aqui, é reversão do mercado. A gente vai corrigir e deve voltar aqui para essa região aqui dos $160 mais ou menos. E pode ser até com força. Porque o que que faz? Lança notícia, todo mundo sai comprando rompimento de topo e depois todo mundo acaba ficando com medo e vendendo quando ele volta para cá e começa a cair. Então, para quê? Para que eu vou comprar essa ação? Para mim não vale a pena. No meu jeito de enxergar, não vale a pena esse tipo de atitude, comprar uma ação que já subiu tanto. Então, pelo gráfico, ele dá pistas para a gente. Não é que vai acertar sempre, mas pelo menos a gente pode ter um pouquinho mais de racionalidade na operação. Então, para a Nvidia aqui, para mim, eu só vejo queda. Pode ser que ela continue subindo aqui, pode ser. Mas a relação de risco-retorno aqui é muito baixa. Depois de uma ação que já subiu do fundo para esse topo, 278% em 220 dias. Então não faz sentido a gente entrar na onda de notícias aí e gente que fala só de ativos e de análise fundamentalista, que é importante também, claro, mas empresas boas, empresas que dão lucro, também tem o seu momento de baixa, mesmo com bons números. E isso só o gráfico que ajuda. E aí cada um usando sua técnica, mas para mim a melhor indicativo, o melhor sinal de todos é volume. Volume ele nos dá muita informação, muita pista sobre a possível movimentação dos preços. Então a gente pode ver aqui, eu sempre estou botando análises no canal e eu sempre acabo sempre na mesma análise, sempre mostrando as mesmas coisas e sempre volume, 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 porque eu acredito que seja um dos melhores indicadores aí do mercado e também pegar justamente o desvio padrão. A gente pode ver que o normal o mercado se mexe, ganha, sobe 5%, sobe 10, cai 15, cai 20, sobe 30. E aí quando a gente pega um movimento desse de 267% praticamente sem cair, a gente está muito fora desse desvio. Então a partir daí eu só procuro o ponto e o sinal que ele vai me indicar reversão. Então a gente já vê aqui que Nvidia também para mim é queda, perdendo essa região aqui. Tem tudo para voltar primeiramente para essa região aqui e depois para essa outra reta aqui que pega lá de baixo a história da vida da ação. Então esse tipo de operação assim que eu procuro, sempre o que já está fora da curva. Mas não é porque caiu muito que não pode cair mais. Então, além de ter caído muito, a gente tem que procurar um sinal fora daquele desvio que vai nos dar entrada. Vamos olhar aqui agora também, ó, Movida. Movida também, a gente pode fazer o exemplo contrário. Então, a gente pode ver aqui, ó, caso da Nvidia, muito parecido. Tinha o topo aqui, rompeu com volume e perdeu a região. Olha só onde foi parar. Então é isso aqui que a gente tem que ficar ligado. Provavelmente, nesse dia aqui, estavam falando muito bem da ação e dizendo que era uma boa empresa, que tinha que comprar e tudo mais. Então a gente não pode cair nesse conto. E a gente pode ver que depois desse dia, ele não deu muita oportunidade. Ele nunca fez um fundo. Aqui, ó. Aqui não tem nada. Tudo dentro da média. Dentro da média. Aí aqui, ó. Ele fez um volume maior. Já perdeu. Chegou até a subir aqui de novo. Poderia ter dado alguma operação, mas quando ele veio testar aqui, ele já falhou.
E depois testou de baixo para cima e mais queda. E aí a gente pode ver aqui, ó, outro indicativo, outro volume, era para ficar de fora. Fez esse volume, perdeu. Só queda. Então aqui ele não deu motivo para compra. Não é porque ele já caiu demais. Ele já caiu demais, mas pode cair mais ainda. E a gente sempre tem que ficar de olho também no Ibovespa. A maioria dos vídeos que eu postei, análises que eu tenho postado no canal aí que tem dado muito certo, também eu uso como contexto o Ibovespa. Para ver em que momento ele está, se ele está em momento de correção, se ele terminou uma correção, pode fazer uma reversão, por causa que a maioria das ações acabam andando junto. Algumas com certeza não, mas na maioria eles andam junto e a gente vai procurando essas oportunidades para ver onde que a gente vai encontrar. Tá? E aqui o que mudou? Tá? A gente tinha essa concentração de volume aqui, ó, e até aqui não tinha acontecido nada. O maior volume está aqui e ele fez esse fundo aqui. Até aqui eu não teria feito nada. Ela subiu, caiu aqui. Ó, a gente pode ver, ela fez um corretivo aqui, chegou a perder essa região aqui. E depois jogou para cima com força. A partir daqui dá para ficar de olho para ver qual seria o destino dela. Aonde eu teria feito a minha entrada aqui? Depois desse movimento forte, que poderia indicar uma entrada de volume no fundo, rompendo essa região, que é a maior negociação, tá? O maior volume estava aqui nessa região e no fundo, tá? E ele fez uma bandeirinha aqui com corretivo, que eu gosto bastante, que é esse corretivo em ABC, e testou aqui, ó. Eu já teria feito a compra quando ele fez esse ABC, eu teria feito a compra quando ele rompeu essa região aqui por volta de R$ 7 por aí, teria sido a minha compra. Aí agora, objetivos daqui, eu tô usando esse aqui, eu não consegui entrar nela porque eu não estava monitorando. Então a gente pode ver que ele fez uma onda aqui, uma primeira onda, primeiro pivôzinho, e está tentando fazer uma onda estendida para cima com outra bandeira aqui, tá? O único porém aqui é que a gente tem essa resistência muito forte aqui, que é esse gap, esse volume. Então a gente está numa região agora já de resistência, tá? A gente tem essa possibilidade dele romper, ele fez um candle forte aqui, então já fica bem complicado alguma operação abaixo desse volume, abaixo dessa região aqui eu já estaria pensando em vender, até em colocar o meu stop aqui embaixo, que ele poderia fazer todo esse movimento de volta para cá, tá? Então no caso, como eu teria comprado aqui embaixo, aqui eu já estaria com um stop muito bom até essa região em 35%. Então já estaria um ótimo de um stop. E agora ele está testando, está em região de resistência. Já tem que ficar mais de olho e começar a apertar o stop. Se a gente puxar aqui por 1 hora, a gente vai ver que ele tem outro corretivo aqui, ó. Aqui, ó, outro corretivo. Então, isso só reforça a minha previsão de que se perder esse fundo eu estaria fora. Então, eu botaria meu stop aqui nessa região abaixo dos R$ 10. Ó, por essa região aqui, 9,75, por aí seria meu stop. E estaria mirando essa região aqui ainda. Passando essa região, realmente os preços podem dar uma acelerada, mas tem que ficar de olho porque já foi uma esticada bem grande. Então pode ser que não vença essa região. Então aqui na volta dos R$ 13 seria o fechamento do gap. Então também é outra resistência forte. Então ficaria de olho nessa região. E aí, caso ele perca esse fundo, eu sairia da operação, que já deu um gain legal. Beleza? Agora vamos ver outra aqui. CVC. A gente tem aqui, eu lancei também no canal, acho que faz 2 dias mais ou menos. Eu vou botar no card aqui também, aqui em cima. Vou passar pro semanal. O que é todo mundo? Ah, CVC, turismo, tá ruim, crise. E aí, dele que é.
E a gente pode ver aqui, ó, se a gente pegar pelo semanal, ele fez esse movimento aqui, sem muito volume, ó, sem muito interesse, e depois ele veio testar essa região aqui, ó. A única compra que poderia ter dado seria no teste dessa região aqui, ó. Ele fez esse volume, jogou para cima e veio testar aqui. No que ele perdeu aqui, já era, não tinha o que fazer, era só deixar cair e aguardar, tá? Mas mesmo assim, a gente pode ver que ele não chegou, ele não conseguiu testar e validar. Ele não nem andou de lado nem nada, ele só encostou nessa região e logo seguiu caindo. Então, é queda e mais queda. E aqui a gente pode ver que ele fez mais uma acumulaçãozinha aqui também sem nada de interessante, ó. E aqui, quando chegou nessa região, a gente pode ver, olha aqui, esse volume, essa região aqui. Então, ele estava marcando possivelmente um fundo muito importante. E como sempre, ele já estava fora do normal de uma correção de mercado. A gente pode ver que desse topo para cá caiu 90%. Então a gente sempre tem que. É aqui que eu me foco. Quando ele fez essas quedas fortes, é que eu procuro um sinal de entrada. Porque eu sei que se ele formar um fundo, a tendência é ele fazer uma correção de no mínimo 30, 40%, que é o tipo de trade que eu procuro. E no diário a gente pode ver aqui exatamente isso. Ó. Teve esse volume grande aqui, que é aquele que eu marquei aqui, e ele mal conseguiu testar uma vez aqui. E esse tipo de ação, assim, tipo a CVC, é uma ação mais perigosa de se operar. Então, a gente nunca pode pegar o primeiro teste. A gente tem que sempre esperar ele trabalhar um pouco de lado. Vocês podem ver a maioria das análises que eu faço aqui, das compras que eu faço, sempre são em ações que já estão andando de lado um pouco, em alguma faixa específica do preço que possa ser um suporte. Eu nunca saio comprando no primeiro toque. Também é muito importante, porque como eu opero no diário, meu foco é sempre position, então o preço ele vai acabar voltando pelo menos uma vez para a região para validar ela. Beleza? Então a gente sempre tem esse segundo momento para conseguir entrar. E a gente pode ver que depois que ele perdeu essa região, não tinha nada a ser feito, ele ainda testou aqui em cima, voltou a cair, fez essa acumulação aqui, e agora justamente ela é o meu alvo, primeiro alvo desse movimento. Quando eu botei o vídeo no ar de CVC, se não me falha a memória, eu vou botar no card e tava aqui, que eu sugeri, justamente porque eu fiz um vídeo sobre ações porcaria que as pessoas compram, e eu falei, pô, você quer apostar numa ação aí que pode dar uma variação boa? Procura pelo menos uma indicação técnica ou alguma coisa, ou alguém que possa dar uma informação, quem não entende muito, para a pessoa poder tomar uma decisão um pouquinho mais elaborada. E a gente pode ver que justamente depois, 2 dias depois que eu falei, a ação já subiu 16%. Então, para quem gosta de trade curto, até já estaria fechando essa operação aqui. Eu não comprei porque eu já estou posicionado em outras ações e não pretendo aumentar por enquanto. Mas a gente pode ver que a gente teve um dia bem forte hoje e ontem e podemos até ter mais um amanhã. E o primeiro alvo está aqui, ó. O segundo alvo está aqui. E o terceiro seria ele voltar justamente para essa região aqui em cima. Então a gente tem alvos no CVC de R$ 4,50, R$ 7 e depois em 10. Então a gente pode ver que é um padrão bem simples que eu uso para operar e não tem muito segredo. É bem tranquilo, é só ter paciência, buscar informações certas, buscar os canais certos para ajudar vocês, para quem não tem muito conhecimento. Por isso que eu digo para vocês não se esquecerem de se inscrever aí no canal, porque eu estou sempre postando esse tipo de análise e boto sempre análises de ações que estão em fundos, possíveis fundos, para ajudar o estudo de vocês, para ajudar a decisão de vocês, para que evite de perder dinheiro com ações furadas aí, modinha aí, que o pessoal acaba botando na internet aí ou até em notícias. Beleza? E agora eu vou mostrar para vocês a ação que eu comprei hoje, tá? Açaí. Eu também já lancei uma análise no canal, vou postar aí no card. E a gente pode ver que, ó, olha o tamanho dessa queda aqui, ó. Isso aqui já está totalmente fora do desvio padrão.
uma queda em linha reta, chegando nesse fundo importantíssimo aqui, ó, e botando um pouco de volume, um pouquinho. A gente pode ver que esse aqui é o volume campeão de todos, inclusive aqui está o meu alvo final nessa região. E a gente pode ver que ele deixou um pouco de volume aqui. Até aí eu não fiz nada, eu não tinha comprado. E fiquei observando justamente isso. Subiu e eu fiquei aguardando. Position. Vamos esperar testar a região para ver se ele vai validar. E aí puxando numa hora aqui que eu estava procurando uma entrada. E ele nos deu uma entrada aqui, um padrão também que eu já mostrei numa outra ação, que é o padrão em ABC, com volume. Então a gente pode ver aqui, ó, ele fez esse ABC aqui depois da queda, de subir, perdão, aqui nessa região com maior volume e com esse candle aqui forte, ó. Então eu fiz a minha compra justamente acima dele quando ele rompeu aqui em cima e o meu stop tá aqui embaixo. Então eu tenho um stop curtinho de 6%. Agora voltar para o diário. E eu tenho o meu alvo lá em cima. Então eu tenho alvos. O primeiro alvo aqui em 14, 15 reais. Que é essa região aqui bem importante. E o meu segundo alvo em 16. E o meu alvo final lá por volta dos 17, 19 reais. Então é esse tipo de relação risco-retorno que eu procuro. E que eu, na minha opinião, acredito que todo mundo deveria procurar. Para quem não faz day trade, quem gosta de comprar ações e evitar furadas aí, modinhas e notícias. Então eu acredito que ninguém deveria dar muita bola para notícias, porque quem tem informação já está posicionado antes. Quando a notícia saiu, é porque já foi, a compra já foi. E às vezes eles soltam notícia em topo, que é o pior ainda, e para depois, 2 dias depois, o papel começar a despencar. Beleza, pessoal? Então essa foi a minha análise aí, meu vídeo um pouquinho sobre esse assunto. Já fiz uma análise de algumas ações. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu sempre estou trabalhando duro aí para postar e trazer ações boas aí para vocês, beleza? Valeu!